dual, alguns chamam de duo, né? E nessa primeira aula a gente vai ver os conceitos básicos de geração de energia elétrica, tá? Primeiro também, antes disso, a gente vai passar um pouquinho sobre as grandezas elétricas, tá bom? Bom, a gente tem algumas grandezas elétricas que são essenciais, tá? Muitas delas vocês já viram desde o ensino médio. Por exemplo, diferença de potencial. Vocês viram lá como talvez voltagem, né? A diferença de potencial, ela é medida em volts e ela é essencial para que haja a corrente elétrica, tá bom? Quando desliga, para de gravar? Não. É pra... Tá piscando a luzinha, não tá? Tá. Obrigado pela preocupação, mas é para economizar a bateria. Ela desliga. Então, galera, voltando aqui, deixa eu pegar o material aqui. Vocês já ouviram falar muitas vezes de, por exemplo, de diferença de potencial gravitacional. Então, imagina que eu tenho aqui um cano, tá? E aqui eu coloco água nesse cano. Eu estou sem meu piloto azul, tá? Eu coloco água nesse cano. Então eu encho aqui de um líquido. O que vai acontecer? Automaticamente esse líquido vai escoar, certo? Então ele vai, ele vai passar do ponto A, tá, para o ponto B. Por que isso acontece? Porque tem uma diferença de potencial, tá, entre A e B. Nesse caso, uma altura H, que é uma diferença de potencial que a gente chama gravitacional, certo? Do ponto A para o ponto B. A gravidade vai fazer o quê? Essa diferença de potencial vai empurrar, vamos falar assim, tá? A pressão vai empurrar a água do ponto A para o ponto B, tá? Se esse tubo estivesse na horizontal, eu colocava água aqui, não ia acontecer nada, ia ficar lá. Claro, ele ia escoar até criar uma lâmina d'água aqui. Mas vocês entendem que como a diferença de potencial, né, que nesse caso o ΔH vai ser zero entre o ponto A e B, não tem diferença de altura, não tem diferença de potencial gravitacional, o líquido não vai escoar para lugar nenhum. Tá? Na eletricidade é a mesma coisa. Tá? Para que os elétrons se movam, do ponto. Se eu tenho aqui um fio condutor, um fio de cobre, se eu quero que um elétron se mova, tá, do ponto A para o ponto B, tá? Se eu quero que os elétrons que estão aqui se movam do ponto A para o ponto B, eu tenho que ter obrigatoriamente, tá, um DDP diferente de zero. Ou seja, a DDP do ponto A tem que ser diferente da DDP do ponto B. Isso dá pra gente um delta, no caso, né, uma diferença de potencial elétrico. Se essa diferença de potencial elétrico for zero entre o ponto A e o ponto B, não haverá corrente elétrica. Se tiver diferença de potencial e o fio for um fio condutor, as cargas, né, elétricas vão percorrer esse condutor, tá bom? A gente sabe que essa diferença de potencial ela é medida em volts, tá? O termo voltagem não é um termo adequado, era como se a gente estivesse falando assim, ninguém usa o tagem, tá? Voltagem. É um termo mais do cotidiano, não tem problema usar.
Mas tecnicamente, né, a gente fala que é uma diferença de potencial de tantos volts, tá? Então, é só uma curiosidade, mas não tem problema, talvez até durante aqui o curso a gente use, né? Eu mesmo não tenho problema nenhum com isso. Tem gente que fala assim, voltagem não é certo. Quando você mede metros, você não fala metragem. Eu acho meio besta, né? Pra gente a diferença de potencial é medida em volts. Então, quando a gente tem 220 volts, na verdade já é a diferença de potencial, tá? Entre o ponto A e o ponto B. Na instalação elétrica, no nosso caso, é a diferença de potencial entre uma fase, tá, e o neutro, que seria um neutro, né? 0 e 220. Né? A diferença entre eles, 220 volts. Bom, então, se tiver essa diferença, eu vou ter corrente elétrica nos circuitos, tá? E é o próximo conceito. Qual é o conceito de corrente elétrica? Corrente elétrica é simplesmente elétrons em movimento. Eu posso ter o fio de cobre aqui, tá? Sem diferença de potencial, mas sem ter nenhuma corrente elétrica, tá? Quando esses elétrons eles se movimentam ordenadamente da direção do ponto A para o ponto B, eu tenho uma corrente elétrica. Então, corrente elétrica é um movimento ordenado, né? É o fluxo dos elétrons, tá bom? E é medida em amperes, tá? Medida em amperes. Outra grandeza, eu já vou aqui colocar aqui algumas coisinhas. Essa daqui é volts, essa aqui é amperes, já está ali no próprio texto. A resistência elétrica. O que é a resistência elétrica? A resistência elétrica é o obstáculo, tá, a esse fluxo de elétrons. Então, vai ter aqui um obstáculo que eles vão ter que passar. Tá? Claro que isso é uma analogia. Tá? Na verdade, essa resistência elétrica vem do efeito Joule, que é o quê? Todo transporte ou todo tipo de mudança de potencial ou até mesmo de transformação de energia para outra, eu tenho o quê? Perdas, tá? Então, em tudo tem perdas, né? Então, o efeito Joule é justamente, e essa perda, ela pode acontecer em várias formas, né? De várias formas. A mais básica e mais simples e a que ocorre mais também é em forma de calor, tá? Então, aqui, né, o meu material, vamos supor que os elétrons ali, vamos comparar eles a partículas. Eles vão começar a bater na parede dos condutores, vai aquecer, aí vai perder. Se ele tinha uma certa velocidade, ele vai perder um pouquinho, enfim. Tá? É como se fosse isso. Então, a resistência elétrica é a resistência à passagem da corrente elétrica, tá? Que é algo que depende do material. Então, eu tenho material que são resistentes, né? Que tem resistência alta, a gente chama eles de isolante. Por exemplo, a borracha é um isolante elétrico, tá? Porém, tem um limite, certo? Não é infinitamente. O ar é um isolante elétrico. Porém, vocês observam que existem raios. Por que existem raios? Quando a diferença de potencial é tão grande entre a nuvem e o solo, por exemplo, né? A concentração de cargas lá gera uma diferença tão grande que a resistência do ar é vencida. Então, tem uma condução de corrente elétrica. Tá? Então, todo material ele é um potencial condutor. Só que alguns são bons condutores. Em via de regra, os metais são bons condutores. Porque lá na química, os metais ele tem elétrons livres na sua nuvem de elétrons lá, na superfície dele, então começa a transferir, tá? Então, esses elétrons livres, né? Quando fala livres é porque ele tem uma resistência pequena. Então, eles vão sair mais facilmente, tá? Vai conduzir, tá? No caso da madeira, por exemplo, já é um material isolante. Então, depende da resistência elétrica do material.
Então, a resistência à passagem dos elétrons é essa tal de resistência, que é medida em ohms, tá? Essa letrinha ali, grega, ômega, tá? Bom, aqui tem algumas coisas. A gente falou de DDP, mas quando essa diferença de potencial, essa DDP, é produzida em um gerador, nos terminais, porque para gerar corrente elétrica, o gerador tem que gerar DDP de alguma maneira, senão não existe corrente elétrica. Então, quando essa DDP é produzida por um gerador, né, e medida nos terminais, pode ser o terminal A e o terminal B, né, é chamado de força eletromotriz, ou seja, a força que vai mover os elétrons, basicamente isso, tá bom? Aí a gente já entra na primeira lei de Ohm e na segunda e na lei de potências, tá? A primeira lei de Ohm, ela relaciona a DDP entre o ponto A e o ponto B com a resistência do condutor e a corrente elétrica, certo? Esse conceito aqui, ele é mais utilizado na eletrônica, então ele é dentro do meu componente, do meu circuito, beleza? Para a gente, essa equação não vai ser tão utilizada. O que a gente precisa saber é os conceitos que eu falei. Quanto maior a DDP aqui, ela é diretamente proporcional à corrente e à resistência elétrica. Então, se eu fixar a DDP e aumentar a corrente, eu tenho que diminuir a resistência. Tem que usar um material condutor. Se eu fixar a DDP e aumentar a resistência, eu vou ter mais dissipação de energia, ou seja, eu vou ter uma corrente menor, tá? E por aí vai, beleza? Agora, a outra equação, essa daqui, posso dizer que é a mais importante para a gente, tá? A gente vai usar ela durante todo o curso, e vocês também já viram lá no ensino médio, que é a equação, galera, de potência elétrica, tá? O que é a potência elétrica? Potência, em geral, é o trabalho realizado em um determinado tempo, tá? A fórmula de potência lá na física é energia sobre tempo, tá? Dividido por tempo, ou trabalho sobre tempo, tá? Então, a potência de algo é o que? É quanta energia eu consumo em um determinado tempo, tá? Ou quanto trabalho eu realizo em um determinado tempo. Por exemplo, eu tenho um Onix, beleza, meu Onix vai de 0 a 100 em, sei lá, 2 dias. 2 dias, né? Então, teoricamente, né, vamos supor que ele demore para ir do ponto A para o ponto B, que ele demore 1 hora. Tá? Se eu pegar uma Ferrari, eu vou conseguir chegar mais rápido. Então, teoricamente, eu vou fazer o mesmo trabalho, o mesmo percurso de deslocamento em um tempo menor. A Ferrari é mais potente, tá bom? Então, o que é a potência elétrica? Também é isso daqui. É uma energia que eu estou usando para fazer alguma coisa em um determinado tempo. Por exemplo, o equipamento das casas nossas, que geralmente é o que tem a potência mais alta, é o chuveiro. Tá? Significa que eu vou gastar mais energia por unidade de tempo. Se eu ficar 1 hora debaixo do chuveiro, acabou a energia do... eu vou pagar muito para coil, certo? Porque eu estou gastando mais energia. Tá? A cada segundo eu estou gastando mais do que se eu ficar com a lâmpada de LED, porque meu chuveiro é mais potente, tá bom? Basicamente é isso. Então, essa equação aqui, né, quando você coloca ela nos termos elétricos, você vai lá em energia, em trabalho, e você começa, né, a colocar que a corrente é uma certa quantidade de carga por tempo. É como se fosse uma vazão de água, no caso é uma vazão de elétrons. E você vai manipulando as equações, você vai chegar naquela forma, tá? Que a potência elétrica
né, é a forma mais importante, é a corrente vezes a DDP, certo? É isso aí. Essa fórmula, tá? Se eu colocar a primeira lei de Ohm nela, se eu substituir 1 em 2, eu vou chegar nessas outras duas, tá? Nessas outras duas aqui, beleza? Então, voltando para essa fórmula aqui, vamos só fazer um cálculo bem simples. Que horas são, gente? Essa aula é até 8h30. Já vai fazendo uma listazinha de presença da gente. Pode ser? São duas. Pode ir. Faz uma listazinha. Então, ó, a primeira continha que a gente vai fazer, ó, bem simples. Um chuveiro tem potência de... A potência dele é... Potência, eu esqueci de falar, medida em watts, tá? 5.500 watts, tá? Ele está ligado a uma tensão de 220 volts. O que é tensão? É a nossa voltagem. 220 volts. Então, pode ser o caso da casa de vocês, tá? Aqui em Conquista a gente tem a tensão, né, fase neutra de 220, certo? E se você tiver um chuveiro de 5.500 watts, que é um chuveiro médio, tá? Não é um chuveiro fraco, mas também não é o chuveiro. É um chuveiro legalzinho. Quanto de corrente, né? Calcule a corrente que ele absorve e a sua resistência. Então, esse chuveiro, se eu usar aqui, potência é igual a corrente vezes a DDP, no circuito desse chuveiro vai passar tantos amperes. Eu vou calcular agora qual a corrente que está passando, né, lá no circuito. Se eu substituir 5.500 e eu quero encontrar 220 volts, isolando aqui, eu vou achar que o I vale 25 amperes, tá bom? O I vale 25 amperes. Então, o que eu tenho que fazer? Poxa, para o meu circuito de chuveiro, eu tenho que dimensionar primeiro o fio de cobre, o meu condutor, para no mínimo 25 amperes. Claro que tem uma segurança, tá? Mas vamos supor que seja isso, no mínimo 25 amperes, beleza? Senão ele vai derreter, vai queimar fogo, vai perder a isolação, não vai ser capaz de conduzir, tá? E eu tenho que dimensionar meus dispositivos de proteção, DR e disjuntor termomagnético, que é aquele normal, comum, para 25 amperes, tá? Tudo isso. Então essa é a base do cálculo lá para os projetos elétricos residenciais, beleza? Ele pede ali também a resistência. Bom, a resistência, pessoal, seria levando em consideração a resistência de tudo, tá? A resistência do circuito todo. Eu não estou falando só da resistência do chuveiro, né? Porque durante o meu condutor ali tem uma pequena resistência. A gente já viu que o cobre, todo material tem uma pequena resistência. Então, levando em consideração tudo, se eu tenho uma potência de 5.500 watts, né, uma DDP de 220, eu vou ter 25 amperes de corrente. Qual a resistência? Eu posso escolher essa fórmula aqui para calcular, tá? Ou posso escolher essa aqui de baixo. Qualquer uma, tá? Eu posso usar qualquer uma dessas fórmulas, tá bom? Eu também posso usar essa, ó. U é igual a RI. Vamos usar essa aqui, né? Só para simplificar o nosso circuito. Então, se U é igual a RI, a DDP é 220, a resistência eu quero achar, a corrente é 25 amperes. Se eu dividir aqui, né? Quanto é que dá isso aqui? Eu tenho o resultado aí, eu acho que é 8,8 ohms.
eu ver se é isso. Isso mesmo. Isso mesmo, 8,8 ohms. Se eu jogar os dados nessa forma, vai dar a mesma coisa. Tá? Se eu jogar nessa aqui, também vai dar a mesma coisa. Beleza? Então, tranquilo, tá? O que eu quero que vocês absorvam é principalmente essa equação aqui. Beleza? Agora a gente vai usar essa. Isso daqui é o seguinte, é o cálculo de energia elétrica. Lembra aquela conta que a gente gasta na Coelba? Então, como é que ela é calculada assim? Em termos bem simples. Tá? Primeiro, ó, energia e trabalho. A energia consumida ou trabalho elétrico é o produto da potência elétrica pelo tempo. É essa fórmula aqui, ó. Tá? Potência é energia sobre tempo, então energia é potência vezes o tempo ali. Então, se eu tenho esse chuveiro, 5.500 watts, e ele vai estar ligado tantos minutos ou tantos segundos, depende da unidade, quanto de energia ele vai fornecer, digamos assim. Nesse caso, fornecer para aquecer a minha água. Ele está realizando um trabalho. Tá? Se fosse um liquidificador, ele estaria fornecendo energia para girar as pares do liquidificador. Eu teria energia elétrica virando energia cinética, de rotação. Então tudo é isso. Eu tenho na lâmpada uma potência que a energia elétrica está virando energia luminosa. Enfim. Tá? Eu quero que vocês entendam. Essa potência aqui, beleza? É basicamente, por enquanto, o que o equipamento consegue me fornecer. Tá? É a potência, a gente pode chamar que é uma potência que eu uso para realizar um trabalho. Tá? Então, ó, por exemplo, tem só uma coisinha aqui importante. Geralmente as concessionárias cobram a energia em kWh. Tá? A unidade de energia fundamental seria o watts, cadê? Watts vezes segundos, né? Porque o tempo em segundos, a potência em watts, seria isso. Mas isso dá um número muito grande. Então eles colocam, tá? Eles usam o kilowatt, que é 1000 vezes o watts, tá? E ao invés de usar em segundo, ele usa o tempo em horas. Também fica tranquilo, é intuitivo. Então, colocando todas aquelas três fórmulas em função aqui da energia em quilowatts-hora, seria dessa forma. A pessoa precisa decorar isso tudo, não. Só precisa saber essa aqui, ó. Só precisa saber essas duas. Essa e essa. Beleza? Então, ó, calcule a energia. Eu estou falando agora de energia, estou falando de potência. Calcule a energia, aquele que eu vou pagar. Tá? Calcule a energia gasta no mês pelo chuveiro do exemplo 1, se ele ficar ligado em média 30 minutos por dia. Sabendo que a Coelba cobra, isso aqui deve estar atrasado, R$ 0,96 por kWh, mas não é muito mais que isso não. Quanto foi o gasto com o chuveiro durante o mês? Então, vou fazer desse lado de cá. O que a gente tem? Eu vou fazer a fórmula aqui para vocês verem que é a mesma fórmula. Potência é a energia sobre o tempo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou isolar a energia. Potência vezes só o chuveiro. Vou fazer só o chuveiro. Tá? Falou ali, mas só esse chuveiro. Ó, vamos supor não, que fala que fica em média 30 minutos por dia. Ó, a Coelba, ela cobra em kWh, certo? KWh. Então vamos transformar essas unidades aí. Primeiro a potência em kW e a energia e o tempo em horas. A minha potência era de 5.500 watts. Em quilowatt dá quanto, galera? Só dividir por 1000. 5,5 kW, certo? Todo mundo pegou essa transformação? Eu dividi por 1000 e acrescentei o prefixo K, que é aqui. Tá? 5,5 kW. O tempo ele fala que é 30
dia. Beleza. 30 minutos são quantas horas? Eu já vou fazer direto aqui. 30 minutos são quantas horas? 0,5, meia hora. Né? Se for um número quebrado, como é que a gente faz? Uma hora, regra 3, tem 60 minutos. 30 minutos tem x horas, certo? O que vai dar aqui? X é igual a 30 dividido por 60 vezes 1, dá quanto? 0,5 horas, tá? Serve isso para qualquer transformação. Então, 0,5 horas. O tempo é de 0,5 horas por dia. Quantos dias tem um mês comercial? 30. Vezes 30. Então, quantas horas o chuveiro fica ligado no mês? 15 horas. Gente, um banho, uma família 30 minutos não é normal. Mas lá tem duas pessoas dependendo das pessoas. Então vamos substituir. Energia vai ser potência vezes o tempo. Minha letra é terrível. Energia em quilowatts hora vai ser 5,5 vezes 15. Dá quanto que eu botei ali? Não, mas calma aí. Tem uma etapa. É isso mesmo. É porque eu achei que era 82,5 kW vezes hora. Então esse chuveiro gastaria 82,5 kWh. Bom, o gasto aí, eu vou chamar aqui de C, né? De custo, seria, né? 82, que é o valor, a quantidade de quilowatts, vezes o preço por quilowatt, que é 0,96. Daria ali R$ 79,2 reais. Foi só pra aliás, eu achei que eu fiquei na expectativa. Então, galera, a lista está passando aí? Nós também estamos quase terminando. Então, entendido essa parte, bem tranquilo, né? Só com essas equações. Isso aqui, inclusive, caiu no Enem. Quer dizer, na minha época caiu no Enem. Ó, aqui a gente tem alguns conceitos, tá? Eu só vou apresentar, a gente não vai usar muito eles. Vocês viram lá da física, resistência, né? Quando os equipamentos estão em série, a resistência é a soma. Quando os equipamentos estão em paralelo, é o inverso, aliás, é a soma dos inversos, tá? Aqui é só uma questão conceitual mesmo, para relembrar. 10 minutinhos, rapidinho, só para a gente não... Isso aqui eu vou retomar na próxima, eu acho melhor deixar para a próxima aula, porque na próxima aula eu vou retomar isso. Tá? Então, por enquanto, vai ser só isso aqui, ó, bem simplesinho, cálculo ali de